Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, quinta-feira, dia 3 de outubro, estamos na 26ª semana do Tempo Comum. E a liturgia nos convida a meditarmos no Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e enviou 2 a 2 na sua frente a toda a cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas dizei: até a poeira de vossa cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com o menor rigor do que essa cidade. Palavra da salvação. Acabamos de escutar aquele momento no ministério público. Outros evangelistas sinóticos também testemunham que Jesus envia os seus discípulos 2 a 2. Aqui talvez não é específico quem são, mas também em outro trecho diz que existiu primeiro antes dos 12 os 72. Então aqui nós vemos que Jesus envia talvez alguns homens de 2 a 2 e principalmente pede que esse envio ele tem um tema, parece que é quase um rema, uma realidade que ele sinaliza que a messe é grande. Os trabalhadores são poucos. E ali já começa uma intercessão para que mande mais trabalhadores, porque há uma demanda, há uma necessidade. E de fato, Deus é sensível às necessidades da ação dele no mundo. E é muito importante, queridos irmãos, amadas irmãs, que na vida do cristão nós possamos ter a sensibilidade com a necessidade de Deus no mundo. Sim, é muito importante. Muitos de nós, talvez, até voltamos para a igreja, voltamos a ter uma vida de fato cristã, espiritual, uma vida de oração, enfim, por causa de uma necessidade. Talvez estávamos passando por um sofrimento, passando por uma situação difícil, e aquela realidade de dor, de sofrimento, de enfermidade, ela foi a porta de entrada para que pudéssemos nos entregar, nos abrir e fazermos uma experiência com Deus. E bendito seja Deus por isso, bendito seja Deus. É muito que às vezes no senso comum, nos nossos relacionamentos, fala que voltamos para Deus pela dor, né? E de fato muitos fazem essa experiência e muito bom que Deus é compaixão, Ele está atento às nossas necessidades e vem de encontro e nos dá muito mais do que esperamos e o que pedimos. Contudo, na nossa maturidade, nosso caminho de maturidade cristã, eu e você não podemos ficar somente olhando as nossas necessidades. Deus cuida de nós. Deus, Ele vem a recor de todas as nossas necessidades, mas cabe a mim e a você nos orientarmos e nos colocar a serviço da necessidade de Deus no mundo. O mundo clama por Deus, mesmo sem saber.
O mundo necessita da presença de Deus. E Deus quer se manifestar ao mundo, e quando eu estou falando ao mundo, sim, geral, mas o mundo que está à nossa volta, nos ambientes que estamos de modo rotineiro, diário, cotidiano. E ali também sermos resposta de Deus, também sermos a presença de Deus que quer naquele instante se manifestar com a sua salvação. Esse é um olhar que eu e você temos que amadurecer. Deus também, Ele quer se utilizar da nossa pequenez, da nossa vida, da nossa presença para se manifestar, porque o mundo clama por Deus. O mundo clama pela presença de Deus. Nesse Evangelho de hoje diz que Jesus dá aquela orientação, todos os lugares que entrares, dizei, a paz esteja convosco. Sim, a paz. A paz esteja convosco. Que a paz aqui, querido irmão, amada irmã, é muito mais do que uma ausência de guerra, do que não ter conflito. A paz é a presença de Deus. É só lembrar do ressuscitado que ao aparecer no cenáculo após a sua Páscoa, Ele que dá o shalom, a paz que vence a morte, a paz da presença perene do Senhor, que nem a morte pode mais tirar. Sim, queridos irmãos, amadas irmãs, que nesse dia Deus nos dê essa sensibilidade espiritual de sermos a resposta dEle para um mundo questionado, sofrido, e que a nossa presença, mais do que a ausência de conflito e de guerra, seja uma presença positiva, uma presença da presença de Deus. É um pouco redundante, mas é para você entender bem. Que a nossa presença não seja somente nós, mas é que Deus, que através da nossa pequenez, manifesta a sua grandeza. Que Deus nos abençoe e nos livre de todo o mal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.